Fala pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar aqui as questões relacionadas à instrução, que diz respeito ao andamento do processo, como a Lei 9784 vai descrever aí as características do andamento processual em se tratando de um processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Vamos lá para a tela e vamos acompanhar isso aí. Artigo 29. As atividades de instrução, ou seja, de andamento processual, destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão, realizam-se de ofício, isso aqui é importante, ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo dos direitos do interessado de propor atuações probatórias. Ou seja, essa impulsão do órgão é quando o órgão está diante daquela situação peculiar de um processo administrativo que foi iniciado e ele coloca ali para ter andamento. Para se ter andamento nesse processo, vai ser necessário a realização de diligências, vai ser necessário em algum momento a produção probatória. Então é isso que diz respeito essa atividade de instrução, ou seja, de andamento processual, que vai servir aí para averiguar e comprovar os dados necessários para a tomada de decisão. É importante saber que isso não causa prejuízo de nenhum direito do interessado propor atuações probatórias, ou seja, o interessado vai produzir ali, vai apresentar a sua versão dos fatos, vai apresentar suas provas também. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão. Parágrafo 2º. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se de modos menos oneroso possível. Então vamos voltar aqui, ó. Se houver a participação do interessado, se a instrução necessitar da participação do interessado, essa participação deve ocorrer do modo menos oneroso para quem? Para os interessados. Para os interessados. Artigo 30. A gente vai ver isso naquele esquema que a gente já propôs para você. Daqui a pouco a gente vai ver isso detalhado naquele esqueminha que você vai printar, que você vai guardar no seu material, como forma até de revisão de tudo isso que a gente está vendo. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meio ilícito. Então, em se tratando de prova obtida por meio ilícito num PAD, num processo administrativo, essas provas são inadmissíveis, ou seja, elas não podem ser utilizadas. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiro antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada, ou seja, se houver de algum modo qualquer prejuízo para a parte interessada, essa etapa de consulta pública ela não vai ser aberta, não vai acontecer essa abertura de consulta pública nem a participação de terceiros nesse processo. A abertura de consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas, que a gente já viu nas nossas primeiras aulas, que podem ser pessoas que podem fazer parte desse processo, que são os legitimados, a gente viu isso lá nas nossas primeiras aulas, nós falamos que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode ser legitimado nesse processo. E aí a gente trouxe aquele exemplo para vocês de mesmo as pessoas que não tenham iniciado o processo, são aqueles que não iniciaram, mas que de alguma forma podem ser atingidos por essa decisão. Então, nesse momento dessa consulta pública, é que esses terceiros, que a depender da circunstância, pode ser atingido por essa decisão, que ele participa. Por isso que aqui aparece novamente essas pessoas físicas e essas pessoas jurídicas, porque eles são legitimados no processo. A gente já viu isso nas nossas primeiras aulas. Para que possam examinar os autos
fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2º, o comparecimento à consulta pública não confere por si só condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Então, aqui tem um detalhe importante, ó. Esse indivíduo que, porventura, participou ali dessa consulta pública, o mero fato dele estar participando não o torna interessado nesse processo. Não significa dizer que ele é um interessado, que ele vai constituir esse processo, vai para dentro do processo. Não significa isso. Mas significa dizer que ele vai poder receber informações próprias desse processo, recebidas da administração pública. Artigo 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante de relevância de questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria e o processo. Lembrando que quando a gente fala de autoridade, nós estamos falando essencialmente do servidor ou do agente público com capacidade decisória, com poder de decisão. Artigo 33. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente constituídas. Também nós vimos isso lá nas nossas primeiras aulas, quando falamos dos legitimados, que organizações e associações também poderiam ser legitimados, também fariam parte, assim como pessoa física e pessoa jurídica, e a pessoa também, e uma associação também poderia fazer parte do processo como legitimado. Os resultados de consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação dos titulares ou representante dos órgãos competentes, lavrando-se em respectiva ata. Então, se houver a necessidade do andamento processual, havendo a necessidade de audiência e a participação de outros órgãos, tudo isso tem que ser lavrado em ata. A gente vai ver no resumo que eu coloquei um detalhamento sobre isso. Se houver essa participação na audiência, dentro da ideia da instrução, do andamento processual, essa participação dos outros órgãos pode ser realizada em reunião conjunta e tem que ser lavrada a ata, ou seja, tem que colher ali a presença, tem que colher informações sobre todos aqueles órgãos e as pessoas que participaram daquela reunião. Artigo 33, cabe ao interessado, aqui é o detalhe, a prova dos fatos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Se o interessado fez alguma alegação, compete a ele provar. Ele tem o chamado ônus da prova. Então, quando a gente estiver fazendo o esquema, que você vai observar lá com relação à prova, quem tem o ônus de provar aquilo que está alegando é o interessado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no 37 dessa lei. Olha o que diz o 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração, responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, ou seja, entregará de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. É isso aqui, embora, presta atenção, embora o ônus de provar aquilo que alega seja do interessado, é interessante esse ponto trazido pela Lei 9784, que diz o seguinte, ó, quando esse interessado alegar que essas provas
que esses documentos que ele utilizaria para provar suas alegações, quem está de posse dele é a administração ou outro órgão, perceba que ele fica numa situação difícil, porque ó, eu sei que as provas existem, mas quem tem as provas é a própria administração. Então, aqui é que diz que ele pode fazer isso sem prejuízo da que a administração tenha que entregar, que prover, tenha que dar ali todas as provas ou as cópias. É isso que está dizendo no 37, ó. Então, quando a administração declarar, quando o interessado declarar que fatos ou dados registrados em documento existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos e das respectivas cópias, para que o interessado possa se defender, né? Para que ele possa provar, não é nem se defender, mas que ele possa provar aquilo que ele alega. Se está de posse da administração, é óbvio que o órgão competente vai ter que fornecer isso para que ele possa ali provar aquilo que ele está alegando. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos, pareceres, requerer diligência, perícia, bem como aduzir alegações referentes à matéria e objeto. Então, perceba que isso aqui é na fase instrutória, ou seja, antes da decisão. Quando a gente fala na fase instrutória, nós estamos falando justamente na fase de levantamento de informações, de levantamento de provas, tá? Essa é a chamada fase de instrução. Então, aquele que é interessado, durante essa fase de instrução, ele vai poder ali juntar todos os documentos que ele achar pertinente, tá? Documento, parecer, requerer a realização de diligência, de perícia, bem como aduzir alegações referentes à matéria do objeto do processo. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e na decisão. Significa dizer, ó, que tudo aquilo que foi juntado como prova deve ser levado em consideração para a motivação e para a decisão. A gente fez o esquema aqui falando de tudo aquilo que deve ter na motivação, de tudo aquilo que deve ter na prova e de tudo aquilo que deve ter na decisão. Traduzindo tudo isso que está aqui para você de uma forma bem esquematizada e que vai facilitar a sua vida. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentadas, as provas propostas pelo interessado quando sejam provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Isso aqui é importante. Lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente falou do início do processo, quando a gente falou de quando, da instauração, de como se instaurava um processo, e a gente disse que eventuais falhas, o servidor deveria indicar, apontar essas falhas, mas ele não poderia recusar de forma imotivada. Aqui nós já estamos na fase de instrução. Aqui nós estamos trabalhando com as provas. É o interessado apresentando as provas que supostamente vão servir de base para aquilo que ele alega dentro desse processo. Nesse caso, as provas só vão poder ser rejeitadas se elas forem provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. O que significa protelatória? Significa aquela prova que só vai atrasar o andamento normal do processo. Isso é protelatório. É protelar, é atrasar, é postergar. Então, se estiver diante de uma prova protelatória, de uma prova desnecessária, por quê? Porque como que seria uma prova desnecessária? Eu já tenho a convicção de que daquele fato aconteceu. Eu já tenho essa convicção. Então, trazer provas dizendo que aquilo aconteceu é desnecessário. Ou provas impertinentes, ou até mesmo provas ilícitas. Mas essa decisão de rejeitar essas provas também tem que ser fundamentada. Artigo 39. Quando for necessário, a prestação de informações ou a apresentação de provas pelo interessado ou por terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se a data, o prazo, a forma e as condições do atendimento.
Sobre as questões de intimações, a gente já viu. A intimação não pode acontecer, né? Ela tem que acontecer, melhor dizendo, com um prazo mínimo de 3 dias antes da data especificada para a apresentação. A gente viu isso. Então, emanou a intimação. Essa intimação não está em conformidade com a lei, essa intimação vai ser nula. Porém, o comparecimento do interessado, ele suplanta, ou seja, ele tira, torna, deixa sem efeito essa nulidade e o processo continua. A gente viu isso na aula passada, ela supera qualquer situação de irregularidade ou de nulidade. Nós vimos isso, fica atento. Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Ok. Mas o não comparecimento, a gente também viu na nossa aula passada, que o não comparecimento de eventual intimado não significa dizer que aquelas alegações são verdadeiras, ou não significa dizer que ele está dispondo, abrindo mão do seu direito de defesa. Não, não significa isso. Significa dizer que o processo vai continuar, a gente viu isso, e ele vai ter direito à ampla defesa e o contraditório normalmente, sem problema nenhum. O que está dizendo aqui é que o não comparecimento desse intimado não exime de que a decisão seja tomada. Afinal, a administração tem que decidir. Não é facultativo a administração decidir sobre um processo. Ela tem que tomar a decisão. Artigo 40. Quando os dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva representação implicará em arquivamento do processo. Aqui também é interessante. Esse ponto da Lei 9784 é interessante. Significa dizer, ó, lembra que a gente viu agorinha que o interessado diz o seguinte: para alegar, comprovar o que ele alega, ele diz assim, ó, quem está diante das informações que eu preciso para comprovar as minhas alegações são a administração ou aquele órgão administrativo. São eles que têm essas administrações. Lembra que a autoridade competente vai prover, vai fornecer essas informações? Aqui ele está dizendo que o não atendimento no prazo dessa solicitação foi solicitado. O não atendimento vai resultar no arquivamento. Perceba que é a administração que está processando esse servidor. Esse processo administrativo é da administração contra o interessado. E se a própria administração retarda esse processo ou não entrega, não cumpre com aquilo que a lei está estabelecendo, que é de fornecer dentro do prazo determinado aquelas informações pertinentes, nesse caso, o processo vai resultar em arquivamento. Artigo 41. Os interessados serão intimados de prova, ou seja, a oferecer prova, ou de diligência ordenada, com antecedência mínima de 3 dias, mencionando-se a data e o local. A gente já tinha visto isso aqui. Em se tratando de intimação, esse prazo é de 3 dias úteis, a gente já tinha visto. Agora ele está falando quando eles forem intimados de prova, ou seja, quando eles forem intimados a apresentar as provas que supostamente comprovam aquela alegação, ou para o cumprimento de diligência. Artigo 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de prazo maior. Quando se tratar de ouvir dentro de um processo administrativo um órgão consultivo, o prazo que esse órgão tem para entregar esse parecer, para emitir esse parecer motivo dessa consulta é de 15 dias. Fica atento, porque essas questões de prazo, existem vários prazos aqui na 9784. Existem vários prazos, tá? E aqui, ó, é importante você estar atento a isso. Em se tratando da manifestação de um órgão consultivo, o prazo para a emissão desse parecer é de 15 dias. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa do atraso, diferentemente daquilo que a gente viu anteriormente, que
Se aquela documentação que a administração está em posse não for entregue, vai resultar em arquivamento, você tem que se recordar de que, em se tratando de parecer consultivo, o eventual atraso não resulta em arquivamento, não resulta em arquivamento, mas vai resultar em responsabilização daquele que eventualmente deu causa a esse atraso. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilização de quem se omitiu no atendimento. Novamente, a primeira situação é quando o parecer é vinculante. Se o parecer é vinculante, olha aí, eu vou colocar na tela. O parágrafo 1º. Se o parecer é obrigatório, vou colocar de outra cor para você poder acompanhar. Se o parecer é obrigatório e vinculante, deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento, até que ele seja apresentado, responsabilizando quem deu causa ao atraso. Então, o processo trava. Quando o parecer é vinculante e ele não foi apresentado dentro do prazo, o processo trava. E aquele que deu causa a esse atraso é responsabilizado. É diferente do segundo caso. Quando o parecer é obrigatório, mas é não vinculante e não for emitido no prazo fixado, o processo segue e pode ser decidido sendo dispensado esse parecer, sem prejuízo da responsabilização de quem se omitiu no atendimento. Então, fica atento com isso, tá? Se o parecer é obrigatório e vinculante, não foi apresentado no prazo estabelecido, ele vai ser parado até que seja apresentado esse parecer e aquele que deu causa ao atraso seja responsabilizado. Se o parecer é obrigatório, mas é não vinculante, o processo pode seguir normalmente e, inclusive, ser dispensado esse parecer. E, no caso, haja a responsabilização de quem se omitiu em não entregar esse parecer, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Artigo 43, vamos voltar para cá, peraí. Peraí. Volta. Agora sim, artigo 43. Quando por disposição de ato normativo, passou de novo, agora sim. Quando por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualidade e capacidade técnica equivalente. Então, significa dizer o seguinte: eu fiz uma solicitação de um laudo técnico pericial sobre determinada situação e o órgão responsável não apresentou esses laudos. Então, a autoridade competente pode determinar que outro órgão que detenha capacidade possa emitir esses laudos. É isso que está dizendo aqui. Artigo 44, está aí na sua tela. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias. Aqui fica atento, a gente já falou sobre prazos. Em se tratando de prazos de intimação, 3 dias úteis. Em se tratando de prazo de resposta de órgão consultivo, 15 dias. E agora, findada a instrução, o interessado vai ter o prazo de 10 dias para se manifestar. Acabou a fase de instrução. O interessado tem um prazo de 10 dias para se manifestar, salvo se outro prazo não for legalmente fixado, porque se fixar legalmente outro prazo, vai ter que cumprir o prazo fixado. Artigo 45. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem prévia manifestação do interessado. Ou seja, imagina que haja o risco iminente de se perder provas por algum motivo.
uma situação esdrúxula aqui. Ah, as provas estão naquele determinado arquivo, mas aquele arquivo, sei lá, trazendo para a realidade do Corpo de Bombeiros, tem um incêndio lá. Então, ó, nesse caso, a administração vai motivadamente, por conta dessa circunstância, vai tomar ali todas as suas providências sem necessidade de prévia manifestação do interessado. Então, ela vai fazer porque a necessidade exige que faça, para não se perder, para não se deteriorar aquelas provas. Então, ela vai fazer sem a necessidade de ter aí a manifestação do interessado. Artigo 46. Os interessados têm direito à vista no processo, ou seja, de pedir prazo para analisar esse processo e obter certidões e cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. O interessado pode ter acesso às informações do processo, mas a depender do caso, ele não pode ter acesso a tudo. Em se tratando de informações de terceiros protegidas por sigilo ou informações pessoais que possam ferir a honra, a imagem, a integridade das pessoas, essas informações não podem ser fornecidas ao interessado. O órgão de instrução que não for competente para emitir decisão final, elaborará o relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo, as fases do procedimento e a formulação da proposta de decisão, objetivando, justificada, encaminhando para o processo à autoridade competente. Significa dizer, ó, que eu não sou autoridade competente. Eu estou de posse desse processo, estou fazendo a instrução desse processo, mas eu não sou a autoridade que vai decidir. Então, eu não posso emitir ali a decisão. Ao contrário, eu vou pegar ali, formular um relatório, apresentar desde o pedido inicial aquilo que foi proposto, todas as fases, e vou remeter a isso à autoridade competente, para que diante de tudo isso, ela possa melhor decidir, ela possa tomar sua decisão. Do dever de decidir, eu acabei de falar para vocês que a administração, ela não tem a faculdade, ela tem que decidir. Diante de um processo administrativo, ela tem que decidir. Olha o que diz o artigo 48. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisões. Então, não é facultativo, ela tem que decidir. Existe um processo administrativo ali, ela tem que decidir ou decide pelo arquivamento. Nos processos administrativos e sob solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Mais um prazo, então, ó, 30 dias. Lembrando, se for uma situação de intimação, 3 dias úteis. Se for a manifestação de um órgão consultivo, 15 dias. Se for o prazo de encerramento ali na fase de instrução, foi encerrada a instrução, o interessado tem o prazo de 10 dias para se manifestar após o encerramento da instrução. E agora a administração tem o prazo de 30 dias, de até 30 dias, para emitir sua decisão, sabendo que esses 30 dias pode ser prorrogado por igual período, ou seja, pode ser prorrogado por mais 30 dias, se for expressamente motivado. Agora a gente vai entrar naquela fase aonde eu vou apresentar para você todo o esqueminha aí de tudo isso que a gente falou. Deixa eu colocar bem grande aqui na sua tela, ó. Deixa eu colocar aqui para você, para que a gente possa acompanhar aqui tudo isso que a gente falou de forma esquematizada. Então já faz um print aí, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Já faz um print aí de tudo o que nós falamos. Nós estudamos aqui, ó, a fase de instrução. Essa fase de instrução, ela tem uma forma. Ela tem uma forma. Como é que ela pode acontecer? A fase de instrução, deixa eu pegar aqui, ó. A fase de instrução pode acontecer de que maneira? Ela pode se dar de ofício, a gente viu isso. Ela pode se dar de ofício, ou seja, pelo interesse da própria administração. Ela pode se dar por impulsão do órgão responsável, ou seja, o órgão responsável por aquele processo, ele vai dar andamento, ele vai impulsionar o andamento desse processo, solicitando provas, solicitando
diligências, solicitando ali a intimação de eventuais interessados, solicitando a consulta pública. Então, isso significa impulsionar. E também essa forma pode se dar por proposta de provas pelo interessado. É aquela situação em que o interessado se manifesta e diz assim: olha, a administração tem as provas que eu preciso, que são necessárias para eu comprovar aquilo que eu alego. Então eu preciso que a administração se mexa, me entregue isso, tá? E a gente viu lá que a autoridade competente vai prover isso. Eu preciso que ela me entregue isso para que eu possa comprovar as minhas alegações. Então, com relação à forma na fase de instrução, ela pode ser de ofício, pode ser por impulsão do órgão responsável ou pode ser por proposta do interessado. Então tá aqui, ó, ele vai exigir a atuação do interessado, essa é a forma. E quando ele exigir a atuação do interessado, isso vai se dar da forma menos onerosa. Eu vou colocar aqui para você, ó. Vai se dar da forma menos onerosa. Por quê? Porque se tem a participação do interessado, a gente se recorda que quando da participação do interessado, isso tem que se dar, essa fase de instrução tem que se dar da forma menos onerosa para as partes, tá? Lembrou disso? Ele pode promover aí consulta pública. Quais são os critérios para que se promova a consulta pública? Quando o assunto for de interesse geral, ele pode abrir prazo para a participação de terceiros. Lembra daqueles terceiros que são legitimados, que eu disse para você que a gente viu, que eles são legitimados, ou seja, não foram eles que abriram um processo, mas em algum momento esse processo pode, a decisão sobre esse processo pode afetar. Então é nessa consulta pública que abre prazo para os terceiros, para eventuais manifestações dos terceiros na consulta pública. E isso vai acontecer, ó, antes da decisão. Se não houver prejuízo para o interessado. Por quê? Porque se houver prejuízo para o interessado, a gente se recorda, eu falei isso aqui para você, se houver prejuízo para o interessado, eu não abro essa consulta pública. Essa consulta pública seria dispensada. Também nessa fase de consulta pública, ela deve ser feita a divulgação pelos meios oficiais e o comparecimento não confere por si só condição de interessado. Lembra que a gente falou que quando um terceiro comparece lá na consulta pública, o fato de ele comparecer por si só não significa que ele é um interessado? A gente falou sobre isso. Agora, esse comparecimento confere para ele o direito de obter resposta da administração. Então, isso aqui, ó, tá bem detalhado. Vai acompanhando comigo, porque a gente está fazendo todo esse esqueminha aí, passo a passo, daquilo que a gente viu. Fazendo a leitura da lei seca e vindo para cá, você vai entender esse esquema. Na audiência pública, primeiro foi feita uma consulta pública. Então, com relação à audiência pública, ela deve acontecer antes da decisão. Ela só vai acontecer se houver relevância de gestão e a juízo da autoridade para debater o quê? Para debater sobre a matéria. Então, essas são as condições para que haja uma audiência. Primeiro, ela tem que acontecer antes da decisão. Segundo, tem que ter relevância ali para a gestão, a juízo da autoridade competente e também para obter, para debater, melhor dizendo, a matéria proposta. Podem por outros meios de participação. Lembra que a gente falou que no caso da audiência pode ser por outro meio de participação? Essa participação pode se dar diretamente, lembra disso? Ou por organizações e associações? Nós falamos sobre isso, desde que tenha matéria relevante. Então, a depender da situação, essa participação numa audiência pode se dar ou diretamente ou por organizações ou associações que venham representar esse interessado. E também pode acontecer a audiência de outros órgãos ou entidade.
quando necessário, pode haver reunião conjunta, mas dentro da proposta da reunião conjunta de mais de outros órgãos, mais de um órgão, mais de uma entidade, deve tudo ser lavrado em ata. Então, quando houver a participação de outros órgãos nessa audiência e fora daquela sede, ou seja, em outros órgãos ou outra entidade, pode acontecer reunião conjunta, mas tudo tem que ser tomado nota, tudo tem que ser lavrado em ata. Dando continuidade aqui, ó, na fase das provas, o ônus do interessado na prova que alegar. Então, o ônus de provar tudo aquilo que alega é do interessado. Se ele está alegando que as coisas aconteceram daquela forma, ele que tem que provar. Você já sabe que se a administração tiver de posse daquilo e a administração não entregar aquelas provas no prazo estabelecido, aquilo gera arquivamento. A gente já viu isso. Mas quem tem que provar tudo que está alegando é o próprio interessado. Fatos e dados. Continua aí, ó. Fatos e dados. Registrados no órgão ou em outro órgão administrativo, proverá de ofício a obtenção. Ou seja, se os fatos e os dados que estão sendo alegados pelo interessado estão de posse da administração ou em outro órgão, a autoridade competente deve prover, deve entregar tudo isso ao interessado, deve colocar isso no processo. Pode, antes da decisão, o interessado pode juntar documentos, juntar pareceres, juntar requerer, diligência, perícia e as suas alegações. Quem é que pode fazer isso antes? Quem pode fazer é o interessado. Vou até colocar aqui, ó. Quem pode fazer é o interessado. Deixa eu mudar isso aqui, não ficou legal não. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Agora sim, tá? Agora sim, eu vou pegar a caneta aqui. Quem é que pode fazer tudo isso? Deixa eu mudar de cor. Quem é que pode fazer tudo isso é o interessado. Agora sim, ó. O interessado, ele pode juntar documentos, pode juntar pareceres, pode requerer diligência e perícia e pode requerer e pode promover aí, apresentar suas alegações, tá? Então ali, ó, bem esquematizado, existe uma prova documental, o interessado pode apresentar isso antes da decisão. Ele quer apresentar um parecer, ele pode apresentar isso antes da decisão. Tudo que ele julgar que ele tem para provar aquilo que é alegado, ele pode fazer isso antes da decisão. Agora, só pode haver recusa das provas apresentadas pelo interessado. Lembra, com relação à recusa das provas, só pode haver recusa se essa prova for ilícita, só pode haver recurso se essa prova for impertinente, só pode haver recurso se essa prova for desnecessária ou, eventualmente, se ela for protelatória. Então, são nesses casos, ó, ilícitas, impertinentes, desnecessárias e protelatórias. Só nesse caso é que poderá haver a recusa das provas. E as provas serão inadmissíveis se elas forem obtidas por meio ilícito. Nesse caso, tem uma diferença. No primeiro caso, está havendo a recusa da prova, porque a prova é desnecessária, porque ela é ilícita, porque ela é impertinente ou porque ela é protelatória. No segundo caso, não. No segundo caso, essa prova sequer deveria ser admitida, porque ela foi obtida por meio ilícito. E com relação à intimação, já caminhando para o final aqui dessa nossa revisão, em caso de informações ou provas pelo interessado ou por terceiros, se não for atendido, matéria relevante pode suprir de ofício e não exime a autoridade de decidir. Lembra disso? É que se houve a intimação de um terceiro e se eventualmente esse terceiro
Em se tratando de uma matéria relevante, em se tratando de uma situação específica, obrigatória e não vinculante. Se for obrigatória e não vinculante, a administração pode decidir. Mas se for obrigatória e vinculante, vai travar o processo até que seja apresentado e vai responsabilizar quem eventualmente deu causa daquele atraso. Lembra disso? Então ele vai falar, ó, intimação de dados ou atuação, documentos solicitados ao interessado necessário para apreciar o pedido, não atendimento no prazo. Nesse caso, o que nós teremos? O arquivamento do processo. Se nós solicitamos à administração, eu disse que as provas que eu tinha estavam de posse da administração e a administração não apresentou, não juntou aquilo no processo no prazo estabelecido, vai acontecer o arquivamento. No outro caso, não. As provas teriam que ser oferecidas por terceiros, um parecer, mas se for obrigatório e vinculante, trava, só vai ter andamento quando da apresentação daquele documento, daquele parecer, e nós vamos responsabilizar aquele que deu causa ao atraso. Mas, se for obrigatório e não vinculante, a administração pode dar andamento no processo, pode decidir, inclusive dispensando aquele parecer. A realização de diligência, ela vai acontecer no mínimo em 3 dias úteis. O parecer do órgão consultivo, eu coloquei aqui, ó, máximo 15 dias, salvo se a norma especial determinar outro prazo. E no caso do fim da instrução, a manifestação do interessado ocorrerá no prazo máximo de 10 dias. No caso da conclusão dessa instrução, haverá a apresentação do relatório e decisão, e se o órgão não tiver competência, ele vai remeter tudo isso, todo esse processo, toda essa documentação para a autoridade competente. Então, faz um print dessa tela aí, revisa tudo isso, porque tá aqui, ó, tudo esquematizado, tudo detalhado da forma que nós conversamos. Aqui, se você acompanhar isso aqui, fizer uma leitura da lei seca, não tem erro, tá? Todos os detalhes estão apresentados aqui. Nós vamos fazer ainda mais uma última aula trabalhando os aspectos finais aí da Lei 9784. Vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta.